Foi. Pedro, muito obrigado por estar aqui de novo. Uma honra estar te entrevistando novamente. Ô, louco, eu que agradeço. Menos de um mês, para quem também, depois de terminar de ver esse episódio, quem quiser ouvir o outro também, né? Tá Ah, convidado. E vamos falar um pouco sobre sua nova música, Histórias do Sertão. Nesse caso, você acabou resgatando suas raízes, né, na música, né? Um ato de reconexão com sua essência, né? isso. Você explora esse lado mais íntimo e rural, né? Trazendo memórias da infância, na roça. Como é que foi o processo de você transformar essas lembranças em música? Essa letra aí, na verdade, é de um grande amigo meu que faleceu novo, antes do combinado, como diz Rolando Boldrin, né? Ele faleceu muito novo. E ele pegou essa letra, assim, uma vez que ele foi em São Paulo, na minha casa, e a gente começou a trabalhar lá. Ele sempre me dava letra e eu nunca fazia nada. Aí assim, eu falei, não, vou fazer, gostei. E aí eu comecei a fazer, depois eu acabei, no outro final de semana eu terminei ela com outro parceiro, que é o Ayrton de Faria. E deixei essa música guardada também. Essa aí tá composta há muito tempo já. No disco anterior, nem me lembrei dela, porque tinha música demais, na verdade. Agora, nesse novo álbum aí, eu me lembrei dela e a gente acabou de fazer o arranjinho, ficou bacana. Pô, porque ter tanta música na memória, né? Se você for juntar tudo num repertório, não dá, né? Então. Pô. E teve a participação do Luiz Salgado, né? Que ele trouxe uma participação especial, né? Já que ele também é um representante da música raiz. Isso. Como foi essa parceria entre vocês? Como que ele contribuiu para a atmosfera da música? O Luiz é um parceiro desde o início ali dos anos 2000. A gente começou a se cruzar nos festivais aí. E no fim a gente descobriu que a gente era quase conterrâneo. Ele era de Patos de Minas, aqui perto. E aí, de, e acho que naquela época, ali, acho que a gente fez umas 3 ou 4 músicas juntas, né? Então virou um parceirão aí. O Luiz é um autêntico cara assim da música raiz mesmo, né? Da Folia de Reis, dessas coisas. E além de ser muito meu amigo, é muito talentoso. Então, para valorizar mais ainda a minha música, eu chamei ele para cantar comigo, ele aceitou. Ficou muito bonita a participação. Bacana. E a ideia de contar as histórias para assustar crianças, né? Assim, entre aspas, né? Como Bicho-Papão, Assombrações. É uma coisa de ter muito tempo, né? Eu lembrei do Homem do Saco, que todo mundo falava, né? Aham. E é algo que está enraizado na cultura brasileira. Você acredita que essas narrativas, mesmo com um tom de medo, né? Ela tem um papel importante na questão da identidade, valores para a criança do interior? Aí eu acredito demais nisso. E outra, era a cultura daquela época, né? Se educava criança colocando medo. Você vê que até atirei o pau no gato, essas coisas, né? Bicho-papão, mula sem cabeça. Então era o jeito que os mais velhos educavam as crianças. Hoje, lógico, hoje está totalmente politicamente incorreto isso aí, né? Errado, mas funcionava pelo medo. Funcionava, era o que tinham na época, né? Eles não tinham também tanto conhecimento, nem sabia da repercussão que isso poderia dar, né? Pô, na minha época eu lembro também, era homem do saco, a gente não podia andar sozinho que dava problema. Isso. E E aí eu acho que foi muito feliz de falar dessas coisas, desses bullying, né? Que só agora quem sabe que é bullying, mas existia nessa época. E a letra dele praticamente fala sobre isso aí mesmo, de assombração. te trouxe muita lembrança da sua época de infância. Ah, demais, demais. Nossa Senhora. Lá em casa na roça, então, ficava aqueles caras lá até meia-noite sentados lá, contando esses casos de assombração. Depois os caras pegavam o cavalo e iam embora sem medo nenhum. A gente passava a noite sem dormir, tanto medo desses causos que eles contavam, né? E a gente ficava sem dormir, os caras não pegavam estrada e ainda ia embora, né? Eu ficava, caramba, o cara não tem medo, não é possível. Pra Então, gente era o resgatou herói, muito. né? Pô, ele conseguia, ele enfrentava o medo lá dele. Pra gente era o herói. É, é. Também tinha esse lado positivo, né, de mostrar que ele também ele frequentava, ele enfrentava o medo e já tinha superado, né, que a gente também poderia, pelo menos tinha essa É. salvaguarda aí. Mas aí se superar, acaba a graça. É, E você promoveu uma fusão, né, entre o folk e a música caipira, né, tradicional, trouxe uma sonoridade bastante particular, single também. Como é o desafio de você buscar esse equilíbrio entre o tradicional e o contemporâneo, conseguir unir os dois, público? que era o
Isso aí é por causa da vivência da gente, né? A gente vai mudando a cada dia, ainda bem, né? Que a gente não fica estagnado. Então, se você vai vendo as coisas boas como vão acontecendo, como as coisas ruins também, você acaba indo incorporando um pouquinho, né? Disso aí. Então, a minha música é uma música simples, muito simples mesmo. Mas eu bebo, assim, de todas as fontes que eu achar que podem enriquecer mais o meu trabalho, eu acabo colocando também isso aí, até uma maneira de não envelhecer muito, né? É. O legal da música é isso, né? Que ela acaba tem público para todas as idades, né? Tudo É, misturado. É isso. Já não tem mais aquela isso aqui é música de jovem, isso aqui já é música antiga. Não, você acaba encontrando público para todo mundo. exatamente. É. É. E a amizade com desculpa, com o Alfredo, né, no caso, né? E Alio. Alio. Ele trouxe uma fonte de inspiração e afeto para você, né? Nessa produção, né? É isso. Como essa conexão com ele influenciou a trajetória musical? De que forma você sente essa homenagem, História do Sertão? Cara, o Alho era muito antenado na música, né? Quando eu saí da roça, que eu fui para Guardamor, eu conheci o Alho, a gente era colega de sala ali. E aí ele já falava de música. Aliás, foi ele que me contou que os Beatles tinham acabado. Eu nem sabia quem era Beatles, me lembro até hoje. Eu falo, nossa, os Beatles terminaram, não sei o quê. Depois é que eu fui sacar o que era, né? E ele colecionava muito disco, tudo que aparecia ele comprava. Então ele era muito antenado na música. É um cara que, assim, era para ter sido músico, né? Mas não sabia tocar nada, assim, mas assim, para escrever, para aplicar as coisas boas na gente, ele era muito craque, assim. A gente foi para Brasília juntos, então a gente tinha uma amizade. Depois, quando eu estava em Guadamó também, acabei morando na casa dele um tempo. E aí nós fomos para Brasília juntos e lá a gente continuou. Eu ia com o violão lá para debaixo do prédio dele, lá no Cruzeiro Novo, e a gente ficava tocando lá, e ele aplicando as músicas boas. Eu sei que a gente já falou um pouco da sua história na outra entrevista, mas para quem, aproveitando que você mencionou seu amigo agora, foi ele que te inspirou a se tornar cantor? Não, Foi? ele foi um deles, né? Foi um deles, assim, porque era o cara que sempre que ele aparecia em casa, ou se eu fosse na casa dele, a gente falava sobre música. Ele até pedia, traga o violão, ou então em casa, vamos tocar, vamos tocar. Então, assim, foi um grande influenciador também o Alho, viu? Mas eu Legal, tive outros também, mas ele foi um dos principais. bacana. E em meio à simplicidade, à profundidade da música, né, de raiz, existe uma busca por autenticidade, nesse caso. O que você acredita que o público vai sentir, né, ao ouvir História do Sertão? Que mensagem você quer passar com sua música? O que você acha que vai ser isso? Olha, na verdade, eu não pensei muito nisso quando eu gravei essa música, porque se eu tivesse pensado, talvez eu nem a colocasse, né? Porque ali acaba, de repente, se for aplicado em crianças também, acaba colocando medo em criança. Ela acaba tendo uma letra como atirei o pau no gato, entendeu? Então, se eu Aí fosse pensar. volta. Mas como o meu público já é um público adulto, né, que percebe essa diferença, eles vão sentir que ali eu estou praticamente brincando com folclore, né? Então, para quem tem a consciência e que é da minha faixa etária, vai entender bem. E acho que os novos também, eles nunca ouviram falar disso aí, para eles também vai ser uma surpresa. Alguns não vão conseguir dormir direito, mas tá tudo bem. Sobre essa questão que a gente está falando de gerações, né? Qual é a sua opinião em relação às gerações de hoje? Tipo que hoje em dia a gente não tem mais essa cultura, né? Virou tudo mais certinho, por assim dizer, né? Como você falou, atire pau no gato, a música. Qual é a sua opinião sobre essas gerações? Não, nossa, eu fico admirado, assim, porque a molecada hoje dá um banho na gente, né? Você fica até temeroso de conversar com essa rapaziada, de falar coisas politicamente incorretas, né? Então, eu acho muito válido, assim, foi uma revolução que a gente teve, né? Sim. De buscar igualdade entre todas as minorias, né? Então, isso aí, eles estão dando um baile na gente, uma lição. Meus filhos mesmo me dão lição todo dia. Pai, já não se fala mais assim, toma cuidado, tem que falar diferente.